Olha só, vamos direto ao que interessa. Tem uma nova tendência forte na área da saúde preventiva. A ressonância magnética de corpo inteiro, usada como se fosse um super check-up. E a ideia, vamos combinar, é super poderosa, né? Imagina só, ter um mapa completo do nosso corpo, um retrato de dentro para fora, que pode encontrar um problema antes mesmo da gente sentir qualquer coisa. Parece ficção científica, mas está acontecendo. E é exatamente essa a grande questão. A pergunta que está fazendo empresas como a Prenuvo e a Ezra bombarem, a promessa é, bom, é quase irresistível. A chance de fazer um mapeamento completo da saúde, de pegar uma doença bem no comecinho, quem não gostaria de ter essa informação? E a tecnologia por trás disso, gente, é realmente impressionante. Pensa bem, isso era algo super restrito, usado só em pacientes com altíssimo risco, sabe? Tipo pessoas com síndromes genéticas que aumentam muito a chance de ter câncer. E agora? Agora está sendo vendido direto para o público geral, para qualquer pessoa, mesmo quem está super saudável, sem sintoma nenhum. Bom, agora a gente vai entrar no olho do furacão, porque é exatamente aqui que a coisa começa a ficar, bem, complexa. De um lado, tem um monte de gente super empolgada com a ideia. Do outro, a comunidade médica que está com o pé bem atrás. É um verdadeiro abismo de opiniões. E o centro do debate é justamente esse contraste. De um lado, as empresas com marketing fortíssimo, vendendo a ideia de prevenção, de poder, de informação na palma da mão. Do outro lado, entidades médicas super importantes, como o Colégio Americano de Radiologia, falando: opa, peraí. A gente ainda não tem provas suficientes de que isso realmente ajuda pessoas sem sintomas ou sem fatores de risco. E essa cautela toda não vendo nada, viu? Tem um caso histórico que serve de alerta. Olha o que aconteceu na Coreia do Sul, lá no início dos anos 2000. Eles começaram um programa massivo para fazer ultrassom de tireoide em todo o mundo. O resultado, o número de diagnósticos de câncer de tireoide explodiu, um aumento de 15 vezes. Só que a mortalidade pela doença não diminuiu. Ou seja, eles estavam encontrando um monte de tumores pequenos de crescimento lento que provavelmente nunca virariam um problema sério. Isso levou a um monte de cirurgias e tratamentos que talvez nem fossem necessários. É o famoso sobrediagnóstico. Certo, então usamos aos números. Afinal de contas, o que é que esses exames super detalhados realmente encontram na prática? Vamos ver. Então, uma grande revisão de estudos, uma meta-análise, juntou vários dados e chegou a esse número, 1,57%. Essa é a taxa de câncer detectado em pessoas sem nenhum sintoma que fazem o exame. Pode parecer pouco, né? Menos de 2 em cada 100 pessoas. Mas claro, para quem faz parte desse grupo, encontrar o câncer cedo pode fazer toda a diferença do mundo. Mas sempre tem o outro lado da moeda. Em outra análise gigante, olha esse dado: 91% dos achados considerados anormais nos exames acabaram sendo benignos. Em outras palavras, a imensa maioria daquelas coisinhas que apareceram na imagem não era nada grave. E é aqui que a gente entende o tamanho do desafio. Porque, pasmem, até 97% das pessoas que fazem o exame saem de lá com pelo menos um achado incidental. Pensa nisso, é quase todo mundo. E o que é um achado incidental? É basicamente algo que o exame encontra sem querer, por acaso. O médico não estava procurando por aquilo. É como procurar uma agulha num palheiro e encontrar um monte de outras coisas que só servem para confundir. E claro, existe o cenário perfeito, aquele que é o grande argumento de venda dessa tecnologia. Como nesse caso aqui, um carcinoma de células renais, um tipo de câncer de rim, encontrado bem no comecinho, num paciente que não sentia absolutamente nada. Aqui, o exame cumpriu a promessa e, muito provavelmente, salvou uma vida. Mas, do outro lado, tem a realidade que é bem mais comum, a jornada que pode ser bem angustiante. O exame encontra algo que parece suspeito, como essas massas aqui na imagem. E aí começa a saga. Mais exames, muitas vezes invasivos, como biópsias, noites sem dormir e uma ansiedade gigante, para no final descobrir que era só tecido benigno ou um hemangioma inofensivo. O custo emocional e físico disso tudo é altíssimo. Então, com todos esses desafios na mesa, como é que os programas mais sérios, aqueles liderados por radiologistas experientes, estão tentando lidar com toda essa complexidade? Olha, essa história aqui é real e mostra bem o tamanho do problema. Uma paciente recebeu o laudo dela às 8h30 da noite. No laudo, lia-se aneurisma da artéria esplênica. Desesperada, ela foi para o Google e o que encontrou? Que tinha 10% de chance de ruptura iminente. Imagina o pânico. Ela correu para a emergência. Isso mostra que a forma como a informação é comunicada não é um mero detalhe. É, na verdade, a parte mais importante do cuidado.
Para tentar evitar esse tipo de situação, os melhores programas estão adotando um protocolo bem definido com 4 passos cruciais. Primeiro, o aconselhamento antes mesmo do exame, para alinhar as expectativas. Segundo, laudos mais criteriosos que seguem diretrizes para não indicar exames de acompanhamento sem necessidade. Terceiro, uma comunicação que foca no paciente, traduzindo o Medicase para um português claro. E, por último, um acompanhamento organizado para garantir que, se algo realmente importante for encontrado, a pessoa seja encaminhada para o especialista certo. Isso não é só teoria, não. Olha só esse exemplo prático. É um novo tipo de laudo pensado para ser entendido por quem não é médico. Ele usa linguagem bem simples, coloca imagens do próprio exame para explicar, usa ícones, tudo com o objetivo: diminuir a ansiedade e dar autonomia para a pessoa entender o que está acontecendo com o seu corpo. Para fechar a nossa análise, a gente precisa falar de dinheiro e de ética. Quais são os custos reais de todo esse conhecimento? Bom, vamos começar pelo preço na etiqueta. Um exame desses, em 2025, custa entre 500 e 3 mil dólares. E esse valor sai direto do bolso, porque a grande maioria dos planos de saúde não cobre. É um valor bem salgado que com certeza não é para todo mundo. E o custo não para por aí. Esse é só o custo inicial. Depois vem o que os especialistas chamam de custo indireto. Lembra de todos aqueles achados incidentais? Então, os exames para investigar cada um deles, esses sim geralmente são cobertos pelo plano de saúde, o que acaba, no fim das contas, aumentando o custo para todo o sistema. E o mais sério de tudo, o preço alto cria uma barreira de acesso. Essa tecnologia acaba virando um privilégio dos mais ricos, o que levanta uma questão ética enorme sobre igualdade no acesso à saúde preventiva. E com isso tudo, a gente volta para a nossa pergunta inicial. A ressonância de corpo inteiro é, sem dúvida, uma promessa fascinante de conhecimento, de controle sobre a própria saúde. Mas ela abre uma verdadeira caixa de Pandora de dilemas. O risco de gerar uma ansiedade enorme, o perigo de tratar doenças que nunca seriam um problema, os custos altíssimos e, claro, a questão da desigualdade. A tecnologia nos deu um poder de enxergar o corpo como nunca antes, mas parece que a gente ainda está aprendendo a interpretar o que vemos. A grande pergunta que fica no ar é, afinal, saber é sempre melhor?